Boa noite a todos. Boa noite, meu nome é Hilário Frânio Júnior. Eu sou coloproctologista, especialista em fisiologia coloretanal pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou doutor pela mesma instituição. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que habita o nosso dia a dia, os pacientes que têm diarreia, os pacientes que têm constipação e também, por que não, aqueles que migram de um polo para o outro, né? Como nós temos o intestino irritável, ora o paciente com diarreia, ora o paciente com a constipação intestinal. Então, nós vamos conversar sobre um pouquinho, né, de cada um desses temas e o que nós temos que focar mais. O que fazer quando nada funciona? Porque nós temos os casos que são um pouco mais simples, mas nós temos também os casos que são um pouco mais complexos e eles vão aparecer, querendo ou não, dia após dia, eles vão aparecer, nós vamos ter que ajudar a manejar. Vamos em frente, então. Este sou eu, as sociedades que eu faço parte. E nós temos que falar um pouquinho também, como uma introdução, o que está acontecendo com a nossa população, os pacientes que vêm nos procurar, os pacientes que vêm até o nosso consultório. Como é que está a nossa população idosa? Ela está crescendo muito, está crescendo rapidamente. Cada vez mais atendemos pacientes com 80 anos e mais. E pacientes que estão muito bem, estão muito ativos, estão vivendo uma vida com uma excelente qualidade de vida. E, portanto, o que eles querem? Eles querem mais qualidade de vida. A modificação da nossa pirâmide etária, então, a população idosa crescente, similar à população europeia, os pacientes vivem mais, qualidade de vida, mas ao mesmo tempo nós temos uma quantidade crescente das comorbidades. Então, o paciente é hipertenso, é diabético, apresenta outras alterações, e com os tratamentos atualmente muito eficazes, os pacientes vão tendo essa vida com grande qualidade de vida. E nós temos, então, a polifarmácia. Nós temos pacientes aí que fazem uso de mais de 20 tipos diferentes de medicação. E nós temos que ficar muito atentos, porque na necessidade de fazermos mais um tratamento, como é que nós vamos abordar esses pacientes? Como é que nós vamos tratar para que não exista nenhum outro risco? O risco de interação medicamentosa, efeito colateral, reação adversa, nós temos que tomar muito cuidado. E aí que vem uma linha de tratamento que nós chamamos de minimamente invasiva. Como é que nós conseguimos grandes porcentagens de resposta com a menor invasão possível? Mas continuando na temática da população, o que está acontecendo com nossas crianças? Quantos diagnósticos novos, entre aspas, vão acontecendo? As crianças autistas, as crianças com déficit de atenção, o que aconteceu após a pandemia, como mudou o comportamento dessas nossas crianças, como os transtornos funcionais gastrointestinais aumentaram em termos de prevalência. Então, nós temos crianças cada vez mais jovens com distúrbio de evacuação, gases intestinais, refluxo e assim por diante, diversas outras situações e que nós temos que tratar. Da mesma forma, então, nós vimos crianças pequenas necessitando de medicações e às vezes não só uma, e nós temos que ficar atentos também que a criança não é um pequeno adulto e checar os riscos dos nossos tratamentos, como, por exemplo, a interação medicamentosa. Também, como uma introdução, nós temos que pensar um pouquinho nesses distúrbios funcionais. Então, a diarreia crônica funcional, constipação intestinal crônica, são distúrbios funcionais. Mas como é que entra isso tudo dentro da gama gigante desse leque de distúrbios que nós tratamos? Nós temos distúrbios orgânicos, distúrbios da motilidade digestiva, e distúrbios funcionais. Os orgânicos nós sabemos, são aqueles que nós encontramos as alterações. Fazemos os exames tradicionais que temos e achamos. Então, nós temos o refluxo, a esofagite, a úlcera péptica, então a úlcera no estômago que vemos pela endoscopia digestiva alta, a inflamação do reto, do colo, a retocolite ulcerativa, como, por exemplo, das doenças inflamatórias intestinais, e as temidas neoplasias. Já os transtornos motores, os transtornos da motilidade digestiva, existem e são estruturais do funcionamento. Temos os espasmos esofagianos, a gastroparesia, a pseudoobstrução e a inércia cólica. Então, realmente, aquele órgão não está funcionando adequadamente, algum dos mecanismos não está funcionando adequadamente. E nós temos outro padrão de definição, como os transtornos funcionais, em que nós realizamos os exames e não encontramos alterações maiores nesses exames. Então, na endoscopia digestiva alta, não encontramos nada, mas o paciente tem sintomas dispépticos. Fazemos a colonoscopia e também não encontramos alterações específicas que pudessem justificar aquela sintomatologia. Então, temos aí como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, a diarreia crônica e a constipação intestinal, que nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. Bem, muito importante também, dentro desses distúrbios funcionais, nós temos aqui dois gráficos que são muito úteis, muito interessantes aqui da Fundação Roma, em que
versa sobre a síndrome do intestino irritável. Então, aquele paciente que tem dor, desconforto abdominal, sintomas com os gases intestinais e um certo alívio na eliminação dessas fezes e desses gases, e que nós não encontramos, nos exames principais, não encontramos alterações maiores e que fossem justificar esses sintomas. Então, mas olha que interessante. Então, nós temos aqui, à nossa esquerda, o intestino irritável padrão constipado. Nós temos aqui abaixo, à direita, o intestino irritável padrão diarreia. Nós temos aqui ao centro o intestino irritável padrão misto, que é uma mistura dessas consistências fecais, então fezes ressecadas a fezes amolecidas, e o padrão indeterminado. Mas vejam que interessante então, ou nós temos aqui agora à direita, nós temos a escala da consistência fecal de Bristol, que nós vamos trabalhar com ela bastante hoje. E por sinal, é uma escala que para os nossos pacientes acaba sendo muito interessante, porque para eles é muito prático, muito intuitivo nos indicar como é que estão as suas fezes. Portanto, nós temos aqui o tipo 1 e o tipo 2, fezes que são ressecadas, tipo 3 e 4 consideradas normais, e 5, 6 e 7 fezes consideradas amolecidas, padrão amolecido diarreico. Mas vejam que interessante, então, quais distúrbios funcionais gastrointestinais nós temos com as fezes dentro da consistência normal? Olha que interessante. Dentro desse quadro interessante aqui do intestino irritável, padrão constipado, padrão diarreico, padrão misto, os tipos 3 e 4 nós não localizamos. Então, em geral, quando nós conseguimos que o paciente tenha o padrão, a consistência fecal normal, tipo 3 e 4, nós vamos ter uma redução importante desses sintomas funcionais gastrointestinais. Bem, e como é que a gente consegue fazer isso? Então, dentro dessa ideia, dessa hipótese, de que pacientes com a consistência fecal normal terão menos sintomas gastrointestinais, como que seria isso? Como é que nós conseguimos, então, fazer com que esses pacientes com consistências fecais diversas cheguem a ter uma consistência normal? De que maneira que a gente possa, então, pensando nessas populações que a gente conversou, os pacientes idosos, os pacientes jovens, as crianças, a população infanto-juvenil, como é que a gente consegue trazer esses pacientinhos para a consistência fecal normal? Bem, é importante também a gente conversar um pouquinho sobre as fibras, principalmente aqui as fibras solúveis. Então, quem está nos assistindo já está começando a pensar, poxa, que interessante, talvez seja isso que nós vamos começar a trabalhar de agora em diante. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as fibras. Elas têm um papel muito importante na saúde global. Então, ajudam tanto no controle da glicemia, do controle lipidêmico, tem um padrão muito importante de auxílio da motilidade gastrointestinal, interfere na conformação do nosso microbioma. E por ser fibra, então, portanto, ela não é digerida pelo nosso intestino, também não é absorvida, inicialmente ali no intestino delgado, chega até o intestino grosso, tem um padrão muito interessante de conseguirmos evitar efeitos colaterais, reações adversas e interações medicamentosas nesses outros pacientes que eu comentei que tem a polifarmácia, o uso de diversas medicações que hoje em dia encontramos em várias faixas etárias, mas de início utilizamos aí a população idosa como um exemplo. De forma muito interessante e curiosa, encontramos as fibras, principalmente as fibras solúveis, nas diretrizes internacionais para tratamento da incontinência anal e também dos pacientes com constipação intestinal crônica funcional. Mas olha que interessante isso. Incontinência anal nós vamos ver, mas posso adiantar para vocês que acontece principalmente naqueles pacientes com fezes amolecidas. Então vamos lá, tipo da escala fecal de Bristol 5, 6 e 7. Constipação intestinal nós já vimos, tipos 1 e tipos 2, lembrando que o 3 e 4 são normais, então nós temos os extremos, e as fibras solúveis são utilizadas para isso. Mas espera aí, calma lá, até hoje eu só sabia que a fibra solúvel era usada para constipação. Não, não é bem assim. Então, inclusive dentro das diretrizes a gente encontra a utilização das fibras. E o tratamento, então, baseado naquela hipótese, o tratamento de acordo com a consistência fecal, pouco se sabe. E vemos, aqui à direita nós vemos uma imagem de Hipócrates de Cos, em que ele dizia que todas as doenças se iniciam pelo intestino. Então, vamos ficar com as informações na nossa mente e vamos em frente. Aqui um detalhe muito importante, né? Porque tudo que a gente precisa fazer, nós necessitamos de alguma força motriz. Quando fazemos algo por obrigação, fazemos. Os resultados não são importantes. Quando fazemos algo por vocação, as coisas ficam mais fáceis porque a gente tem um propósito. Mas quando fazemos as coisas com paixão, aí nós conseguimos mover montanhas. E somado a tudo isso que a gente conversou, tem um dizer muito simples de uma
uma pessoa que realmente marcou sua presença entre nós, Leonardo da Vinci, em que ele falava que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então vamos ser simples, mas ao mesmo tempo vamos ser sofisticados a partir de agora. Bem, a partir disso, então, nós começamos a estudar esses pacientes, a conseguir informações, a coletar informações sistematicamente dentro de uma metodologia científica muito apurada e rígida, ao ponto de conseguirmos publicar esse protocolo em 2023 em uma revista de um porte considerável. Mas, então, como é que seria essa forma que pensamos utilizar as fibras solúveis para que conseguíssemos, então, nossa meta checar essa hipótese. Então, dentro da ciência, nós temos que checar a hipótese das fezes, então, de consistência normal, nós conseguimos resolver, aliviar, diminuir os sintomas dos pacientes. Muito bem. O estudo, então, constou de pacientes que utilizaram as fibras solúveis goma-guar parcialmente hidrolisada e inulina, nessas proporções que eu vou explicar para vocês agora. Então, imaginemos aqui os pacientes, aqui nós temos, então, à esquerda, à minha esquerda, né, à direita de vocês, a escala da consistência fecal de Bristol. Aqui nós temos as fezes tipos 1 e tipo 2, as fezes então ressecadas, fezes então desidratadas dentro do nosso intestino grosso. Qual que era a ideia então? A fibra, a goma-guar parcialmente hidrolisada, ela tem uma particularidade muito importante que é a viscosidade, a formação de um gel. Então, como é que nós trabalhamos isso? Uma colher de sopa rasa, uma colher de sopa plana, misturada, portanto, em uma quantidade de líquido maior, 250 a 300 ml, em que o paciente, então, ingeria aquilo em uma sequência, de início 2 vezes ao dia. Para aqueles pacientes, então, que depois adquirissem a consistência fecal normal, então, utilizaríamos um copo normal. Então, um copo aí de 200 ml de água, né? O estudo foi feito com base em água. E para aqueles pacientes com fezes, então, amolecidas, do tipo 5, 6 e 7, utilizamos, então, uma proporção de solubilização diferente, com 50 ml apenas. E, então, o estudo transcorreu dessa maneira. Bem, e conseguimos, então, publicar o próprio estudo e as variáveis dele em vários eventos aí nacionais, internacionais, presenciais a maioria e online alguns. Então, levamos presencialmente até a Índia, apresentamos como o melhor tema oral de um congresso em Roma em 2022, e assim fomos. 2022 tivemos essa quantidade, 2023 já fomos muito longe com essas apresentações, e aqui 2024 já fizemos várias apresentações sobre isso, em várias nuances, com aplicação e publicação em capítulos de livro, inclusive. Um tema alto disso foi a apresentação no DDW em 2024, em que a aceitação lá foi bastante interessante agora no mês de maio deste ano. O estudo, então, nós conseguimos avaliar pacientes com esses transtornos funcionais de 2018 até 2022, constipação funcional, diarreia, intestino irritável, incontinência anal, e dentro desses dados, nós avaliamos os dados demográficos, a escala da consistência fecal de Bristol, a constipação intestinal crônica, os sistemas de medida de incontinência anal, padrões como melhora global, a existência ou não de efeitos colaterais, reações adversas, interações medicamentosas, a frequência da evacuação, e todos esses dados foram medidos dentro da primeira consulta e depois na reavaliação de 30 dias. Então, quais foram os métodos utilizados, né? Uma colher de sopa rasa, ou a medida de 5 gramas 2 vezes ao dia, misturados em água, goma-guar parcialmente hidrolisada com inulina, 60% para 40%, junto da Bristol Stool Scale, conforme a escala da consistência fecal. Então, para as fezes ressecadas, os tipos 1 e 2, utilizar essa mistura em um copo grande, 250 a 300 ml, fezes normais, um copo normal, e fezes amolecidas, uma pequena quantidade de líquido. Aqui, agora que eu recebi hoje, esse formato muito bonito que vai apresentar, que nós vamos ter nos folhetos aí de divulgação, que ficou bastante bonitinho, o mesmo formato aqui preparado pelo pessoal da Nestlé, e eles estão de parabéns porque ficou muito bonitinho. Uma orientação também adicional foi essa, de a gente não, de sugerir para o paciente não tomar líquido 20 minutos antes nem 20 minutos depois. Imaginemos então uma situação que a paciente lá está com diarreia. Decidiu então fazer essa mistura, 5 gramas, em 50 ml de água, mas estava com sede, está com diarreia, e ao mesmo tempo tomou 200 ml de água atrás. Nós vamos ter 250, talvez, de mistura, e talvez, ao invés de melhorar a diarreia, nós vamos acentuar essa diarreia. Então, dentro de 20 minutos, antes e depois, o paciente é orientado a não beber líquido. Muito bem.
Vamos em frente. Então, o que nós tivemos de resultados principais aí? 648 pacientes, só aqui do nosso grupo, aqui da nossa pesquisa, uma média de idade de 48 anos. Então, pacientes jovens, uma grande proporção de pacientes do sexo feminino. Então, aqui nós temos o gráfico em verde. Na primeira avaliação, então, a escala da consistência fecal de Bristol para os pacientes constipados, aqui essa coluna, com a média 2. Então, realmente, pacientes com fezes ressecadas. Pacientes com diarreia, a média 6. Então, nós temos aqui fezes amolecidas. Pacientes com incontinência anal, uma média de 5 da consistência fecal de Bristol. E dos pacientes com intestino irritável, uma média de 5 também. Então, a maioria deles dentro de um padrão diarreico. Algum desses distúrbios, aí perguntando para vocês, algum desses distúrbios teve consistência fecal normal? Não. Os tipos 3 e 4 não estavam aqui, não. Eles não apareceram. Então, reforça ainda mais esses indícios que a gente vem coletando ao longo da vida prática de que a consistência fecal normal, ela está associada a pacientes com poucos sintomas funcionais gastrointestinais. Vamos em frente. Dentro desse protocolo, então, olha só que interessante, porque dentro do cuidado com os nossos pacientes, nós temos 4 semanas de reavaliação, o que no fundo é pouco. 4 semanas passa rapidíssimo, né? E o que nós tivemos, então? Dos pacientes todos avaliados, 648, sendo que nenhum deles tinha, na média, né, a consistência fecal normal, nós conseguimos chegar lá, nos tipos 3 e 4, em 71,7% dos pacientes. Aproximadamente 1/3 ainda não. Tudo bem, mas em 2/3 mais conseguimos a consistência fecal normal. Excelente, aqui nós temos um gráfico em barra para a gente conseguir ver que a diferença ela é estatisticamente significativa. Então, chegamos nesse ponto. Mas agora vem a pergunta, tudo bem, chegaram lá, a maioria dos pacientes conseguiram a consistência fecal normal, portanto, nós provamos que o protocolo funciona. E ele realmente funciona, vale a pena quem quiser tratar, testar, quem quiser pode testar em si mesmo e pode ver que funciona, pois foi assim que nós começamos, testando em nós mesmos. Muito bem, e os resultados agora, como é que chegaram? Bem, dos pacientes que contêm consistência normal, nós fizemos uma simples pergunta. Quantos por cento que o senhor e a senhora melhorou nessa avaliação inicial de 44 semanas? Quantos por cento de melhora global? Melhora global, tudo, não considerando nenhum sintoma sequer isolado, mas assim o contexto amplo. Uma melhora global de 63,10%. Isso é muito, isso é bastante, pensando em todo esse pool de pacientes, todo esse conjunto de pacientes com toda essa gama de situações, uma melhora global de 63%. Olha que interessante. E aqueles pacientes que não tiveram a consistência fecal tipos 3 e 4, 21% deles, uma melhora global de 21% tão somente. Também significativamente válido. Um dado muito importante que nós temos que ressaltar é aqui a porcentagem de complicações. Quem teve um paciente que já teve cefaleia grave, que já teve pico hipertensivo por causa da sua medicação anticonstipante, decide nunca mais usar esse tipo de medicação. E aqui nós temos pacientes com 0% de complicações. Então, nos primeiros dias os pacientes podem sentir um pouquinho de desconforto abdominal, isso nós avisamos em toda a primeira consulta aqui na Pélvia. Informamos aos pacientes que eles podem ter um pouquinho de sintomas intestinais. Por quê? Porque a fibra vai atuar dentro do seu intestino. É importante que eles saibam que essa fibra está atuando. E depois disso, esses sintomas iniciais vão reduzindo e nós vamos começando a coletar aí as melhoras sintomáticas. Então, olha que interessante. Utilizamos aquele protocolo, percebemos, portanto, que ele é capaz de conseguirmos os pacientes com a consistência fecal normal e dentro desses pacientes que conseguem uma consistência fecal normal, uma melhora global bastante expressiva. Bem, então, com esse estudo, nós conseguimos concluir, né, que a obtenção da consistência fecal normal com o uso das fibras solúveis, conforme o Bristol Stool Scale, por exemplo, traz uma melhora significativa dos sintomas gerais do tratamento dos distúrbios funcionais gastrointestinais. Olha que interessante. Muito bem. Pois bem, mas aí o nosso trabalho não para por aí, porque, na verdade, aqueles pacientes, que bom melhorar, nós ficamos muito felizes, mas o que fazer com esses 28%? Eles vão continuar existindo, eles vão continuar vindo no consultório e vão continuar querendo melhorar, e tem todo o direito disso. 28%, então,
não melhoraram muito, uma melhora global de 21%, o que não é lá muita coisa. E o que nós podemos fazer com esses pacientes? Nós temos que ajudá-los de alguma maneira. Então, nós tivemos que pensar. E a pergunta foi, o que fazer quando nada funciona? Muito bem, então nós tivemos que pensar em recursos. Nós temos pacientes muito constipados, pacientes que têm uma frequência evacuatória grande, acima de 7 dias de intervalo entre uma evacuação e outra. Então, o que acontece quando a gente faz a utilização da fibra? A fibra solúvel faz uma massa fecal ideal, simplesmente se acoplar a uma massa fecal ressecada, formando vários vagões de fezes ressecadas, portanto, não conseguindo eliminar todo esse material. Então, vinham fezes fecais, massa fecal muito adequada, que ficava adaptada atrás a fezes previamente ressecadas, e a gente não conseguia, então, sanear esse intestino grosso. Da mesma forma, pacientes assim com sintomas diarreicos, incontinência anal, que só essas medidas iniciais, então, não trouxeram uma melhora tão expressiva, nós tivemos que ir além um pouquinho. Muito bem, para aqueles pacientes, então, intensamente constipados, a utilização inicial das fibras solúveis nos permitiram utilizar um laxativo simples, bastante seguro, por um tempo limitado na sua dose mínima terapêutica, por curto tempo. Então, o picosulfato de sódio é um laxativo muito simples, em que, utilizado em grandes quantidades, vários laboratórios de endoscopia digestiva usam para o preparo para a colonoscopia. Então, é um laxativo que estimula a motilidade do cólon, e nós conseguimos utilizar, então, por um tempo limitado na dose mínima terapêutica, fazendo com que aquele cólon realmente trabalhasse. E assim foi a modificação nesse ponto do protocolo. E na parte de baixo, aqui nós vamos ver, então, que naqueles pacientes com fezes amolecidas, diarreicas e associados também à incontinência anal, 50 ml, nós teríamos que usar menos que isso. E partimos para a seguinte situação: misturar aquela colher de sopa rasa em 1 a 2 colheres de sopa de iogurte sem lactose. E assim que aumentamos, expandimos o protocolo e pensamos, vamos ver como que conseguimos, aonde que vamos conseguir chegar nesse momento. Vamos lá, então. Olha só que interessante. Então, chegamos agora, uma melhora, a consistência fecal normal atingida em 87 pacientes, claro, porque muitos deles também participaram agora dessa sequência, e apenas 12% não. Isso numa revisão adicional de 4 semanas. Então, lembrando que isso é pouco tempo dentro dos tratamentos, porque, na verdade, como uma primeira medida, isso nos permite estudar várias outras situações. Por exemplo, do paciente constipado, fazermos a manometria no retal, avaliarmos o anismo, percebermos outras situações do assoalho pélvico, podermos com calma investigar a etiologia adequada. Da mesma forma, os pacientes com diarreia. A melhora sintomática permite com que pesquisemos os diagnósticos diferenciais com calma. Então, 12 pacientes não conseguiram a consistência fecal normal, mas mesmo assim, olha que interessante, mesmo uma porcentagem menor, mas eles tiveram uma melhora maior do que da outra vez. Então, agora, de 20%, tivemos agora 37% de melhora. Então, os dados foram muito interessantes. E dos pacientes, então, desses 87% que chegaram na consistência fecal normal, tipo 3 e 4, a melhora global de 82%. Olha que interessante, então, porque no dia a dia, isso é um detalhe muito interessante, que nós falamos aqui sobre a vida real. Vida real é assim, então às vezes o paciente está tudo bem no dia a dia, nós temos que separar a semana em cotidiano e dias diferentes, dias com festividades, com formatura, com viagem, com coisas diferentes, cesta da pizza, né? Então, mesmo pacientes com dietas normais e com um padrão de intestino funcionando de uma maneira, em situações especiais, o intestino dele passa a mudar de forma diferente. Domingo do churrasco, então aquele churrasco de tarde inteira, como que funciona? Nós temos vários casos de constipação intestinal pós domingo do churrasco. E como é que a gente consegue ajudar esses pacientes? Então, nós tivemos que utilizar o protocolo para eles também. Então, mais pacientes ficaram mais tempo bem, com uma melhora global maior nesses casos. Então, olha que interessante, porque os protocolos, quando nós começamos a aplicar para os pacientes, então tem que ser prático conforme a vida real de todo mundo. Ele tem que ser prático, ele tem que ser seguro e tem que ser dinâmico. Então, conforme a situação de cada um, dependendo do seu dia, o paciente consegue se ajustar e se adaptar. Vamos em frente, então. Agora, com tudo isso que nós já vimos, então nós temos um tempo aí que dá para a gente conversar sobre alguns casos interessantes. Então, separei 2 casos interessantes, um de constipação intestinal refratária e outro de diarreia associada a muita incontinência. Então, vamos lá.
Dentro da constipação intestinal, então, um caso de uma paciente jovem, olha que interessante, constipação colônica funcional, tipo inércia cólica, que seria o tendão de Aquiles das fibras, né? Aquela situação que eu falei do intestino muito lento, então as fibras adequadas chegam a se acoplar a fezes muito duras dentro do intestino, formando vários vagões de fezes paradas, né? Com sintomatologia há mais de 10 anos, piora progressiva, até que veio a pandemia, a infecção pelo coronavírus. No início, então, apenas a dieta resolvia, o que é fundamental, né? Nós temos que começar pelo começo e tudo começa pela dieta, né? Dietas, no nosso dizer aqui na PELV, a dieta adequada é longevidade, né? Isso é uma coisa muito nítida. Depois começou a utilizar laxantes osmóticos e chegou ao ponto de ser internado no hospital para o tratamento da constipação. Então, fatos relevantes há 7 anos, a alimentação, a dieta resolveu o assunto, com auxílio depois do nutricionista, com o aprimoramento, a otimização dessa dieta. Há 1 ano, o início com os laxativos osmóticos e chegou no ponto da infecção pelo coronavírus, que levou essa paciente a ficar internada. Constipação extremamente refratária, teve que utilizar enemas e, dentro dessas situações do padrão gastrointestinal, os exames normais. Recebeu alta hospitalar com uso de macrobol, então ia os laxativos osmóticos, a domperidona para ajudar no trânsito gastrointestinal, tremebutina, porque ela tinha muitos sintomas associados, então, a sintomas do intestino irritável, probióticos na tentativa de melhorar a flora intestinal e escopolamina e dipirona para aliviar as cólicas que ela vinha sentindo. Bem, aí isso é o dado da entrada no consultório. Então imagine, se a paciente já veio tomando essas medicações e precisou vir consultar, quer dizer que não resolveu assim tão bem. De história pessoal e familiar não tinha nada muito específico, só a mãe que também tinha uma tendência aí à constipação. Os exames normais, laboratório, endoscopia, colonoscopia, só hiperplasia folicular linfóide, que eventualmente quer dizer refluxo do material do intestino grosso para o ilho distal, e a tomografia abdominal apenas uma alteração lombar, espondilolistese DL5 sobre S1. Agora, como que nós avaliamos, então, o índice de gravidade da constipação intestinal crônica, que foi fruto da minha tese de doutorado? E nós avaliamos, então, são 8 pontos em que nós conseguimos entender e graduar para entender se essa constipação está intensa ou não, qual é a gravidade dessa constipação. E são dados importantes, como a frequência evacuatória, a necessidade de esforço para evacuação, a sensação de evacuação incompleta, aquela sensação que não termina a evacuação, dor no abdômen durante a evacuação, o tempo no banheiro, porque isso também interfere muito, né? Quando nós tratamos os pacientes com hemorroida aqui no consultório, nós temos que ver essa questão do tempo evacuatório, o tempo que a pessoa permanece no banheiro, porque isso interfere muito nessa sobrecarga hemorroidária. A necessidade de laxantes, enema, ajuda com as mãos e as evacuações frustradas, as tentativas mal sucedidas, em que a pessoa vai, tenta evacuar, faz bastante esforço, mas não consegue eliminar nenhum material. Então, imagine, se alguém sai do banheiro depois da tentativa de evacuar, pode ter certeza que essa pessoa tentou várias vezes e fez muito esforço evacuatório, o que para o ânus, para o canal anal, pode ser muito, muito deletério, muito perigoso. Então, aí essa paciente tinha aqui dentro da escala de Bristol tipos 1 e 2. Vamos lá. No aspecto geral, então, vamos montar essa paciente na nossa mente, um IMC de 21, a distensão moderada do seu abdômen, aí do exame, da avaliação, a inspeção proctológica, o assoalho pélvico eutrófico, a fissura anal, ela tinha uma fissura anal, complicou uma sentinela, mas o assoalho dela já tinha descenso, quer dizer, ela já vinha forçando muito essa evacuação, já havia, apesar da idade, já havia algum tempo. No toque retal, já um pouco de hipotonia, de repouso e contração. Então, nós já ficamos pensando assim, nossa, será que já temos uma lesão mais profunda do assoalho pélvico? Será que já temos uma alteração neuropática aí que levasse ao risco de incontinência anal? E no exame endoscópico ali, hemorroidas internas de grau 2, a fissura anal e o plicoma. Então, vamos fazer uma análise inicial dessa paciente. Então, sexo feminino jovem, constipação intestinal mista, porque nós vimos ali atrás que ela tem que fazer esforço para evacuar, sente que não sai tudo, não tem alívio que termina essa evacuação, o que é diagnóstico da evacuação obstruída. Então, a pessoa sente as fezes lá embaixo, já estão lá embaixo, portanto, o trânsito já se completou e ela só não consegue evacuar. Isso fecha uns critérios lá de Roma 4 para evacuação obstruída. Então, mas ela tinha sintomas do trânsito intestinal, intestino muito lento, mais proeminente do que a evacuação obstruída. Seguido pela infecção pelo coronavírus, um quadro progressivo e a fissura anal posterior que lhe dava muitos sintomas. Quem tem fissura sabe, isso dói muito, sangra, toda evacuação é um sofrimento.
Muito bem. E como é que então nós vamos ajudar essa paciente? Claro, temos que começar pelo começo, né? As orientações gerais, as orientações de dieta, isso é fundamental. Postura evacuatória, formatos de higiene. Começamos então com a terapêutica via oral e o mix de fibra solúvel. Uma pomada, então, claro, ela tinha que fazer esse tratamento da sua fissura e dentro dos exames complementares a manometria no retal, porque eu tinha que investigar essa evacuação obstruída que ela vinha apresentando. Bem, então aqui de novo o nosso protocolo, então uma colher de sopa rasa, 5 gramas 2 vezes por dia, de goma guar parcialmente hidrolisada e inulina para proporção de 60% e 40%, de acordo com a consistência, com a escala de consistência fecal de Bristol. Então, pacientes com nesse cenário, ela tinha as fezes muito ressecadas, né? Então a sugestão foi que ela usasse essa colher de sopa rasa com bastante água. Mas lembra que nós falamos que a fibra, até certa maneira, seria o tendão de Aquiles essa constipação de trânsito lento seria o tendão de Aquiles da fibra. Então, dentro de uma reavaliação inicial de 4 semanas, tivemos uma pouca melhora. Dentro da alteração da frequência evacuatória, o esforço e a evacuação incompleta melhoraram um pouquinho, porque o que nós sabemos? Que o uso das fibras ajuda muito os pacientes que têm evacuação obstruída. Essa foi uma maneira de percebermos qual, dentro dessa balança, intestino lento, evacuação obstruída, qual dos sintomas que era o mais proeminente, o mais prevalente. Mas, dentro da pontuação que nós vemos aqui, de 21, baixou apenas para 19. Todos os outros parâmetros não mudaram. A dor no abdômen durante a evacuação, o tempo no banheiro, o uso de laxantes, enemas, ajuda com a mão, a tentativa frustrada. Isso aqui é um dado muito importante, muito sério, que implica a pessoa fazer muito esforço evacuatório. A escala de Bristol mudou? Não mudou. E uma melhora global apenas de 20%, o que é bastante pouquinho. A paciente, com certeza, não estava satisfeita, não estava feliz. Tivemos que pensar numa conduta de resgate. Então, seguindo pelas mesmas informações, associamos, então, o laxativo, o picosulfato de sódio, na dose mínima terapêutica, 5 gotinhas em cada 2 vezes ao dia. Que a paciente até poderia tomar em momentos isolados ou até pode utilizar dentro da mistura da própria fibra. Muito bem. Aí o que então mostramos dessa maneira agora o nosso protocolo aqui na pelve. Então, a utilização desse laxante, 5 gotas 2 vezes ao dia em cada dose da fibra solúvel. Então, mais 4 semanas, vamos acompanhando essa paciente até ela realizar a manometria no retal e as outras investigações que nós optamos por fazer. Vamos lá. Reavaliação do resgate. Então, mais 4 semanas, olha o que aconteceu, que interessante. A frequência das evacuações nós conseguimos regularizar, o esforço evacuatório, que era 4, que era sempre, agora temos como às vezes, a dor abdominal, ou seja, reduzimos essa pontuação para 12. Dentro dessa escala, do índice de gravidade da constipação intestinal crônica, nós temos que a constipação ela é mais grave quando acima de 15, então nós já conseguimos reduzir isso para 12. Puxa, mas você já ficou satisfeito com isso? 12? Não, mas nós temos como medida inicial fazer esse intestino funcionar e depois funcionar bem, o paciente ficar melhor enquanto nós investigamos e vamos cuidando, e sem agregar nenhum risco e nenhum perigo para essa paciente. E olha que interessante o que aconteceu com a consistência fecal dela, tipos 4 e tipo 5 para nossa alegria. Então, vamos em frente. Dentro desse gráfico que nós estamos vendo, o importante aqui é que a melhora inicial de 20%, agora nós estamos com uma melhora global de 70%, dentro dessa continuação do protocolo inicial que aplicamos à paciente. Aqui, então, começou com uma pontuação de 21, fomos até 19, então uma mudança nada significativa, até uma mudança realmente estatisticamente significativa aqui com a pontuação de 12, uma melhora global de 70%, o que nós sabemos que dentro dos tratamentos, ainda mais considerando um quadro intenso, grave, com todo esse histórico hospitalar, é uma conquista bastante grande e, como eu já disse, permite-nos continuar investigando, buscando a etiologia adequada, buscando a melhor forma de tratamento, com o paciente já bastante melhor. Muito bem, agora nós vamos para mais um caso, temos um tempo aí para mais um caso e vamos conversar sobre diarreia. Então, como temos pacientes com diarreia aqui, podemos associar o intestino irritável, podemos associar a diarreia isolada, várias outras situações, aqueles que não podem nem chegar perto de nenhum laticínio, naquele pudim de leite delicioso, a pessoa não consegue degustar nem um pedacinho, então esses pacientes podem ter diarreia. Como é que a gente pode abordar isso tudo agora? Bem,
Mas esse caso não tem a ver com laticínio, não. É um caso bastante intenso, vocês vão ver aqui nessas informações que é marcante, algo assim impressionante. Bem, nós estamos falando da LARS, a síndrome da ressecção anterior do reto. Nós cuidamos aqui de vários pacientes que têm alterações funcionais pós-operatórias. E nesse caso, o paciente, então, ele teve o seu reto removido. Nós já vamos ver um slide sobre isso para a gente entender o quanto que a sua fisiologia mudou. Então, um paciente masculino, 67 anos, portador de câncer do reto distal e que depois foi operado e veio até nós. Previamente, ele não tinha alteração do trânsito, não, até o diagnóstico da neoplasia. Quadro de sangramento, nunca tinha feito colonoscopia. Ó, um parênteses importante aí, pessoal, como é importante a prevenção, né? Prevenir é o melhor negócio, né? Temos que auxiliar, orientar nossos pacientes a fazer a prevenção. Ele nunca tinha feito uma colonoscopia, talvez tivesse feito, teria escapado dessa situação. Muito bem. Então, ele fez a cirurgia, ficou com estoma de proteção, uma ileostomia por 5 semanas ali na fossa ilíaca direita. Depois da reconstrução, ele apresentou até 33 evacuações por dia. Nós temos nossa recordista aqui da clínica 46, tá bom? Mas 33 é o histórico que nós pegamos aqui do nosso amigo. E com isso também, então, vocês imaginem, incontinência anal, o paciente não conseguia conter todas aquelas fezes extremamente amolecidas. Então, 33 evacuações por dia, fezes amolecidas a líquidas, urgência intensa. Então, essa síndrome, essa LARS, ela é relacionada à urgência impactante, a urgência associada à dor, um desconforto muito importante que o paciente prefere eliminar e sujar suas roupas do que ficar contendo essas fezes lá dentro. Então, associada à incontinência anal. Então, um quadro selecionado a dedo aí para vocês, né? Então, o que acontece aqui do ponto de vista fisiológico? É legal a gente ver esse tipo de informação. O reto, que não é reto por dentro, ele é como se fosse um helicoidal, ele, a maior parte do tempo, ele deveria estar vazio. 80% de tudo que ele faz em termos de motilidade é devolvendo o que chega até ele para o sigmoide, que chega a ser o real reservatório. O sigmoide, por sua vez, 70% das suas ondas são não propagadas, então ele para a motilidade ali e 15% ainda são de devolução. O pouco da motilidade que vai até o canal anal é claro, porque também nós temos que defecar, temos que evacuar. Mas a grande parte de tudo que o reto e o sigmoide fazem é com a intenção de preservar a continência humana. E isso que foi ressecado no paciente. Então, o tumor do reto baixo, nós tivemos toda a perda do sigmoide aqui distal, pelo menos, e até aqui embaixo no canal anal. Então, todos esses mecanismos nós perdemos. E foi levado até aqui embaixo um cólon descendente que, dentro da programação inicial dele, ele só sabe empurrar para frente. Então, as fezes chegam ali embaixo sobre o canal anal com uma certa velocidade, com uma certa pressão, dando essa sensação de urgência tão forte para o paciente, ele acaba preferindo ter incontinência do que passar pela dor que estava passando. Então, na consulta, o que aconteceu? O paciente estava evitando se alimentar, claro, porque na ideia dele, se ele não se alimentasse, não teria o que evacuar, evitando ingerir líquidos, porque o líquido está associado a fezes amolecidas, eu não vou tomar líquido nenhum, usando doses elevadíssimas de loperamida, o que sabemos que, eventualmente, se necessário, tudo bem, mas um uso assim prolongado não faz sentido dentro da fisiologia. Ingerindo muito amido de milho, porque isso dentro da cultura popular, a gente sabe que também ajuda nessa contenção do líquido intestinal. Síndrome do babuíno, então ele tinha a região perianal e também uma boa porção dos glúteos extremamente avermelhada que reluzia, de tanta evacuação dessas fezes irritativas, dermatite perianal intensa e, claro, veio consultar de fraldas. Então, imagina um homem nessa idade vindo consultar de fraldas nessa situação, já montamos aí o jeito do paciente, né? Histórico médico, então, tinha muita coisa envolvida, hipertensão, diabetes, dislipidemia, coronariopatia, lúpus. Então, nessa situação, ele já agregava 18 tipos diferentes de medicação. Muito bem, agora a gente muda, então, o score de avaliação, agora o índice de incontinência anal. Perda dos gases, sempre. Perda de fezes líquidas, sempre. Daí, opa, mas espera um pouquinho, ele não tinha perda de fezes sólidas, claro, nunca mais teve fezes sólidas. Então, perdia tudo que tinha ali, mas nunca mais teve fezes sólidas, porque essa síndrome é caracterizada por fezes amolecidas. Proteção sempre, inclusive para dormir, então fralda o tempo todo. Impacto na qualidade de vida, nota 3. Mas por que não nota 4? Claro, porque ele passou por uma neoplasia, ele poderia ter morrido, está vivo, então levamos isso em consideração. Mas o tipo de Bristol, então, já poderíamos imaginar, tipo 6 e 7, fezes amolecidas liquefeitas. Paciente com IMC de 27,
a distensão abdominal moderada, assim, gasosa, né? Dentro da inspeção perineal, nós temos dermatite acentuada, diversas fissuras anais e plicomas, então essa região toda é demasiada, uma situação bastante difícil. No toque anorretal, hipotonia de repouso e contração, possivelmente derivado aí do procedimento cirúrgico, então o paciente tem até dificuldade da contenção desses gases e dessas fezes, e na avaliação endoscópica, hemorroidas internas de grau 2, plicomas e diversas fissuras. Dentro da análise inicial, então, um homem de 67 anos com muita diarreia, frequência evacuatória elevadíssima, urgência evacuatória muito intensa, incontinência anal e um impacto perianal intenso. Conduta inicial, vamos começar pelo começo, né? Temos que pensar no começo, o paciente vai se adaptando a essas mudanças, ele pode se adaptando muito rapidamente, deve, e começamos então com o mix de fibras solúveis dessa mesma proporção. Então, aqui temos o uso da mesma forma, uma colher de sopa rasa, 5 gramas 2 vezes ao dia, misturada em água, de goma guar parcialmente hidrolisada, e inulina 60% a 40%, conforme a escala da consistência fecal de Bristol. Só que agora aqui nós não vamos pensar nessas fezes endurecidas, nós vamos pensar nessas fezes amolecidas aqui embaixo, misturando então com 50 ml. Pronto, passamos para o paciente, passamos as outras orientações, como dito ali, pomada, outros cuidados para acessar os cuidados perianais. E vamos em frente. Dentro da reavaliação inicial, vamos imaginar o que aconteceu com esse paciente. Então, um quadro considerado avançado. Pronto. Mudou nada, né? Então, não conseguimos nenhuma mudança, perda de gases, sempre perda de fezes líquidas, sempre perdas de fezes sólidas, não tinha, porque não conseguimos deixar as fezes desse paciente sólidas, proteção sempre, a qualidade de vida permaneceu, índice de melhora global de 10%, porque com as outras medidas periféricas conseguimos melhorar um pouquinho a sua saúde perianal, e a consistência fecal não estava tão mais líquida, tipo 5 e tipo 6. Então, conseguimos um primeiro passo, embora acanhado, mas conseguimos. Conduta de resgate, então o que nós combinamos com o paciente? Misturar, utilizar o mix de fibras solúveis em 1 ou 2 colheres de sopa de iogurte sem lactose. E, então, já na sequência reavaliamos, e dentro dos exames complementares, a manometria anorretal para entender como que estava o status funcional daquela junção anorretal. Muito bem, então aqui nós temos nosso protocolo ampliado, né? Só que agora sem pensar aqui nessa primeira parte, vamos para a parte final. Fezes, então, líquidas, nós vamos para essa parte aqui. Temos uma colher para nos lembrar da 1 ou 2 colheres de sopa de iogurte sem lactose. E vamos adiante, então, avaliar esse paciente na sequência reavaliação do resgate. Vamos lá, que nós estamos quase no fim. Portanto, olha o que aconteceu dentro dessa escala aqui. Perda dos gases, às vezes. Olha que fantástico. Perda de fezes líquidas, às vezes. Perda de fezes sólidas, já tinha. Deus fala assim, pera um pouquinho, agora ele já tem perda de fezes sólidas, mas veja só uma coisa. Pensa numa criança, num bebê. É muito mais fácil administrar uma evacuação sólida do que uma evacuação líquida, diarreica, não é verdade? Proteção, o tempo todo. Claro, os pacientes só vão abandonar a proteção depois que estiverem muitos meses bem. É uma questão de segurança. Eles só vão abandonar a fralda, o absorvente íntimo feminino, só em momentos assim que realmente já está seguro de que nada mais vai acontecer. E a consistência fecal aqui, chegamos perto da normalidade tipo 4 e tipo 5. A frequência evacuatória aqui já decresceu bastante dentro daquilo tudo que nós estávamos conversando. Aqui a gente já está falando de 10 a 15 evacuações por dia. Para quem estava evacuando 33 vezes, a melhora ela é bem expressiva, né? Então, dentro dos escapes do score de incontinência anal, porque incontinência anal é considerado um dos sintomas mais complexos do ser humano, e a melhora global de 10 para 50%. Dentro desse cenário, com uma medida muito pouco invasiva, não esqueçamos que ele toma mais de 18 tipos de medicação diferentes, né? Então, nós simplesmente não podemos passar várias medicações. Eu falo assim, vamos medir as bulas, né? Medicamentos que têm bulas longas, com várias possibilidades de risco. E isso dentro do Fibermais a gente não encontra, né? O risco de ter uma interação medicamentosa, efeito colateral, reação adversa, a gente não vai encontrar. E, portanto, a segurança do tratamento fala muito alto. O paciente passa a usar aquilo com bastante tranquilidade, e tranquilidade para nós também, porque o paciente precisa estar bem, nós também precisamos estar tranquilos e seguros de que o tratamento vai avançar. Então,
concluindo, né, toda essa etapa, rapidamente passamos por muitas informações interessantíssimas. O avanço, né, o pensar, o avançar, faz com que o homem cresça, amadureça, evolua, floresça. E nós temos sempre que estar abertos aí aos novos pensamentos, às novas ideias, principalmente com as boas intenções, pensando em fazer o melhor possível que pudermos e fazer o melhor pelos nossos pacientes. Para isso, claro, nós dependemos da tecnologia, dependemos de estruturas que consigam tornar real aquilo que imaginamos. Então, temos que usar produtos que nós sabemos que têm segurança, que têm aplicabilidade, que nós temos, vamos ter os resultados que nós esperamos que tenha, porque isso às vezes nós encontramos também, usamos algum tratamento pensando, não, isso vai melhorar aquilo. Às vezes o produto não é de qualidade, a gente não tem a melhora que esperava, eventualmente até o produto, se estivesse correto ali, seria bom, né? Ajudaria. Então, o nosso tratamento, nossa indicação, nosso nome no final da folha depende de produtos de extrema qualidade, porque ali a resposta disso o paciente vai atribuir ao cuidado que ele teve no consultório. E nós temos que trabalhar em equipe, porque sozinho nada se faz, né? Aqui, nós podemos conversar com o paciente, prescrever, nós temos aqui na nossa clínica a pior enfermeira que cuida dos nossos pacientes com muito carinho, e todos eles dependem, acreditam muito nisso, e são resultados que fazem tudo muito bem. Nós temos que poder confiar nos tratamentos, o trabalho em equipe, inclusive é com os tratamentos, porque nós dependemos da resposta deles para que possamos prosseguir e evoluir dentro das terapêuticas. E assim, nós chegamos lá. Espero ter ajudado um pouco dentro da vida real, né? Diarreia e constipação intestinal, o que fazer quando nada funciona. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês, a paciência, espero que tenha sido algo interessante, que tenha chamado a atenção de vocês. É a nossa paixão, nós trabalhamos com paixão, e os pacientes percebem isso. Então, quando eles sentem que você está interessado na sua melhora, eles sentem que você quer que ele fique bem, eles percebem que você vibra quando eles estão bem. E para isso, nós temos que estar por perto e participar dessa evolução, passo a passo, ombro a ombro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Olá, pessoal da Avante, que aula incrível que o Dr. Hilário trouxe para a gente, né? Um conteúdo super atual, com bastante aplicação na prática clínica. E logo que a gente estava encerrando a aula, já surgiram algumas dúvidas que a gente quer aproveitar o espaço e o tempo do Dr. Hilário para tirar. Doutor, vamos para a primeira pergunta, então, que surgiu aqui no nosso chat da Avante? Claro, à disposição, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta da Samira Oskines. Ela pergunta: no caso de pacientes com doenças neuromusculares que tendem à constipação por desmotilidade do trato gastrointestinal e apresentam a distensão abdominal frequente e produção excessiva de gases intestinais, quais são as condutas recomendadas? Então, dentro desse cenário, né, e realmente eles têm desmotilidade por disfunção neuromuscular, então o próprio intestino tem o peristaltismo lentificado. Nesse cenário, então, a gente utiliza com frequência, que nós tratamos vários pacientes que vêm desses atendimentos, a utilização da fibra solúvel com, então, o laxativo teria um papel muito importante, porque esse laxativo em especial que nós mencionamos, dentro de um uso racional, de curta duração, e dentro de uma posologia mínima terapêutica, nós conseguimos estimular esse cólon. Então, é bastante interessante. Ah, mas isso vai viciar o intestino, vai inflamar? Não é do tipo que vicia, não é do tipo que inflama o intestino. Ele realmente potencializa a secreção do líquido também, mas a motilidade do cólon. Então, é algo muito importante. Se a gente for analisar a forma de ação, o mecanismo de ação dos outros laxativos, todos eles são associados à presença de líquido dentro do intestino. Esse não. Esse tem a ver, sim, um pouquinho com a presença de líquido no intestino, mas com a motilidade intestinal. E junto da fibra, qual que é essa associação que nós encontramos ser tão incrível? Então, nós temos a ação muscular associada ao conteúdo dentro do colo, o conteúdo luminal. Então, o intestino fica mais ativo e tendo uma massa bastante adequada para fazer a sua propulsão. E essas gotinhas, então, que nós utilizamos, claro, tem casos que nós temos que fazer um uso bastante, de doses bastante diferentes, assim. Por exemplo, eu uso o exemplo de alguns pacientes com doença de Chagas, em que nós temos que usar doses muito altas desse laxativo. E nós sempre associamos com o uso da fibra solúvel, porque aí que está, nós conseguimos harmonizar esse intestino um pouquinho, a gente consegue diminuir de uma certa monta a presença dos gases intestinais e de todos esses
de todos esses desconfortos. E outra coisa também que nós vemos muito, então, eventualmente, que a Samira mencionou, pacientes, portanto, acamados. E o que acontece, então? Se nós simplesmente estimularmos o intestino com o laxativo, o que pode acontecer? Diarreia. E diarreia no paciente acamado, episódios de incontinência, a gente sabe como isso é difícil de manejar. E com a fibra sendo utilizada em conjunto, a gente chama aqui carinhosamente de fibra, né? A fibra sendo utilizada dentro do conjunto, nós conseguimos evitar, então, aquelas crises de diarreia e episódios de incontinência, muitas vezes difíceis de administrar para o paciente, muito desconfortável, a dermatite perianal, que logo já surge, Pamela. Ótimo esclarecimento. Estão surgindo algumas, a gente vai selecionar aqui, porque são muitas e o pessoal ficou bem interessado, doutor. À disposição. A gente responde algumas, se ficarem outras, a gente responde depois num formato post, então vocês vão encontrar as respostas. Pode mandar as perguntas que depois nós sentamos aqui, respondemos por áudio, por e-mail, é o que a gente gosta, então não tem problema não, pode mandar. Vamos respondendo. Tem uma bem curtinha da Laura Brochado Corino. A Laura pergunta se paciente com sonda SNE ou gastrostomia podem fazer uso, se esse protocolo pode ser utilizado nesses casos. E veja, Pamela, que interessante, né? Que foi uma dúvida que nós tivemos também no Ganepão, né? E foi um evento importante lá que nós conversamos e essa dúvida surgiu. E, via de regra, é possível utilizar, só nós temos que tomar os cuidados para que a sonda não oclua, né? E então a sonda tem que ser mantida pérvia, mas dependendo da forma que a gente faz a solubilização, então nós não vamos ter sedimento, fica solúvel mesmo. Então a gente consegue administrar a quantidade que nós pensamos, tanto para constipação quanto para diarreia. E tem caso interessante também de pacientes que têm a consistência fecal dentro do normal, mas também tem a presença de gases intestinais, né? E com o tempo e o uso das fibras solúveis, nós conseguimos, então, até ajudar na melhora desses gases intestinais, o que, por um lado, reflete um ajuste aí da microbiota. E a Laura ficou tão interessada nesse tema que ela também perguntou se tem um melhor horário para administração da fibra. Olha, aí nós teríamos que pensar um pouco nisso, mas seria interessante. Talvez, num momento inicial, ela entrar isoladamente, talvez entrar num momento isolado para que a gente pudesse acompanhar e ver qual que é o impacto dela dentro desse contexto, mas na minha visão, a princípio, claro que tudo vale checar, isso é uma área que até é nova, né? Vale a pena até, se ela quiser ir desbravando um pouco esse caminho, a gente encoraja, né? Mas eu acredito que depois possa ser administrado com outras situações, com um alimento, alguma coisa assim. Tem uma orientação com relação à fibra que nós aqui orientamos também, que a fibra, em geral, teria que ser fornecida 1 hora antes ou 2 horas depois de qualquer medicamento, porque, eventualmente, a fibra pode formar essa massa dentro da luz intestinal e poderia, hipoteticamente, carregar algum medicamento adiante sem ser absorvido. Eu tenho acompanhado pacientes aqui já tem muitos anos com hipertensão, diabetes e tudo mais, e nós não vemos alterações assim de níveis pressóricos nem glicêmicos, mas de qualquer forma é uma orientação. Então, de início seria possível administrar essa fibra isoladamente, em algum momento que fosse possível, para que a gente pudesse acompanhar e entender qual que é a real eficácia dela nesse cenário pioneiro. Maravilha. Outras 2 perguntinhas rápidas aqui. Uma da Sara Dias, perguntando se esse protocolo se aplica a pacientes EMTN. Se aplica, olha, né? Acho que sim, dentro do cenário, né, da utilização da possibilidade de, como a gente conversou pela sonda ou via oral, dentro desse cenário participa muito bem, porque eventualmente, né, como nós vemos aqui um exemplo, né, que talvez não tenha muito a ver com isso, mas nós temos os pacientes que adoram usar whey protein, né? Eles têm muita fermentação, eles têm muitos gases, eles falam, nossa, eu queria tanto melhorar o meu perfil, mas não consigo porque eu tenho muitos sintomas intestinais. E depois que a gente passa a utilizar o Fiber+, essa fermentação excessiva deles também diminui e eles ficam mais tolerantes à proteína. Muito legal. Então, dentro desse cenário amplo, por ser algo que não vai ter interação medicamentosa, não vai interferir com outros produtos, a fibra solúvel ela entra como um aliado muito importante nesse cenário. Ótimo, interessante. E veio também uma dúvida da Ana Paula Gomes Cordeiro. A Ana Paula pergunta se, a respeito da constipação aí causada pelo megacolon, se é indicado também.
Isso. Aí é um cenário muito interessante também, já é um caso, até você vê que também foi pensar lá um caso bem caprichoso para nós, né? Um cenário como esse de megacólon, pode ser chagásico, pode ser de alguma outra situação, e via de regra, nós utilizamos, então, para testar a viabilidade neuromuscular desse cólon, nós usamos esse laxativo de início isoladamente, e assim que possível nós já utilizamos a fibra, e na maioria dos casos ainda eu posso comentar que nós conseguimos trocar completamente o laxativo pelo uso da fibra solúvel. Então a gente precisa realmente tirar dessa inércia. Tem uns casos muito interessantes que nós avaliamos, seja por tomografia, seja por enema opaco, nós vemos o cólon lá bastante alargado, bastante aumentado. E depois, em algum outro exame de imagem, nós já vemos esse cólon um pouquinho menor, um pouquinho menos distendido, um pouquinho menos alargado, e talvez a atividade estimulando a atividade muscular do intestino grosso, ele consiga até reduzir um pouquinho suas dimensões. Então, cada caso é um caso, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, mas é uma tentativa que alguns casos que nós temos aqui funciona muito bem. Então, às vezes, o laxativo isoladamente de início, subindo a dose a 1 gota por dia, por exemplo, até chegar no platô de funcionamento, e depois, nesse momento, nós já utilizamos a fibra em conjunto para manter essa harmonia intestinal, e que realmente soma tudo muito bem, e depois a fibra vai entrando nesse bonde que já está andando agora de uma forma boa, e nós conseguimos reduzindo o laxativo na maioria dos pacientes. Maravilha, doutor Hilário. Olha, perguntas bem, né, aqui né, quando nada espectadores bem funciona. interessados. Exato. Quem veio ver a aula hoje foi motivado por essa frase, porque todo mundo tem aquele caso assim, meu Deus, o que eu faço com a Dona Maria? Vai dormir pensando na Dona Maria, né? Para saber o que faz com ela. Mas agora, essa é uma forma que realmente a gente tem testado aqui há muitos anos e tem dado certo. Então, claro, sempre vai ter aquele paciente que requer uma outra avaliação, que requer alguma adaptação desse conhecimento, mas é isso que são as diretrizes, os guidelines, são diretrizes, que mostram o caminho. E às vezes a gente tem que caminhar nesse caminho, mas de uma forma personalizada, mas são diretrizes que nos mostram opções seguras que alguém já pesquisou, já testou, já trilhou, e que a gente vem hoje aqui ao vivo recomendar para vocês. Excelente. Bom, então acho que a gente conseguiu aqui suprir dúvidas bem pontuais e até mais delicadas aí, né, da prática clínica. Exatamente, casos que são desafiadores, casos que nos movem, né, que mexe com a nossa paixão sobre o assunto. Então, isso é muito legal. É isso. E, bom, João Pedro Nunes e alguns outros participantes aqui perguntaram se a gente vai disponibilizar esse material, e o protocolo, né, é algo que a gente vem difundindo, vem divulgando pelo time Avante, e vamos deixar disponíveis, sim, para todos terem acesso a essa aula, esse conteúdo, né, doutor, o protocolo. Sim, claro. E a gente também pediu aqui no chat para quem tiver mais dúvidas, né, que agora já passando do horário do período da aula, a gente pode responder aí no formato de post. O que ficou para trás, pessoal, de dúvidas, a gente supre aqui no formato post, respondendo com o mínimo detalhe toda a atenção que o Dr. Hilário dá para o tema. Com certeza. Combinado? E nós vamos seguindo com as pesquisas, com as observações, isso é muito interessante, né? A gente sugere que as pessoas também façam, como essa situação da sonda nasocentral, gastrostomia, coisas interessantes que a gente vem acompanhando. Então, vamos avaliar esses pacientes, acompanhar, checar os resultados. Isso vale muito a pena, porque com certeza o que nós vamos ter de experiência hoje pode ajudar alguém lá em outro estado que também estava com a mesma dúvida, e nós vamos causando uma interação muito interessante e todo mundo sai beneficiado disso. A plataforma Avante está aqui para isso, para suprir essas dúvidas, esse conteúdo científico. É isso. Muito obrigada para todos que participaram da aula, dessa webinar. É o primeiro encontro, teremos mais 3 pela frente, com um tema tão diverso e tão rico, né, que se fala muito, os encontros intestinais. Doutor Hilário, mais uma vez, obrigada pela participação. Teremos outras oportunidades e outros conteúdos disponíveis em Avante. Não percam, pessoal, quem gostou dessa aula, depois todo o conteúdo disponível por aqui. Com certeza, as aulas são todas muito boas, né, Pamela? E eu agradeço muito o convite, e realmente poder falar daquilo que a gente trabalha, daquilo que nos move, é algo muito gratificante. Então, eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso, e vamos avançando com esses conteúdos que são muito cativantes. Muito obrigado, boa noite, eu agradeço muito o tempo de vocês e ficamos à disposição. Obrigada, boa noite, pessoal, tchau, tchau. Boa noite, amigos, tudo de bom.